Fala galera, mais um podcast de verão, temporada de verão aqui nesse lugar maravilhoso, JMcast, um podcast que traz pessoas reais, com resultados expressivos, que são pessoas que eu conheço, que eu acredito e que eu vejo os resultados. Então são pessoas que estão perto do meu convívio, são pessoas que são grandes empresários, são pessoas que sabem aplicar aquilo que aprendem, têm humildade para reconhecer quando estão aprendendo e também tem muita autoridade para ensinar. Esse cara que eu trouxe aqui hoje é um dos caras que eu conheço que traz uma inovação absurda no mercado contábil. É o cara que é o perguntador profissional, é um cara que sabe perguntar, porque muitas vezes a gente quer saber as respostas das coisas, mas a grande inteligência é você saber perguntar as coisas certas, para as pessoas certas no lugar certo. E eu aprendo muito com ele. Ele é meu amigo, é sócio do Fire Club, grande empresário de inovação, de tecnologia, à frente do escritório inteligente, uma potência dentro do mercado contábil. Recebam com uma salva de palmas e uma grande energia, meu amigo Luciano Macário! Boa! Um bom bora let's go pra gente, né, Diogo? Bora let's go! Pô, que legal, cara. A energia que eu passo aqui, que eu sinto aqui, que eu transmito aqui, tem a ver com a ressonância. Um lugar lindo como esse, né, Johnny? É só a gente despejar potência, cara. Obrigado pelas palavras, são muito importantes pra mim. Te admiro, você sempre fala, né? Irmão. Quem admira, mira. Quem compara, para. Então eu acho que estamos aqui pronto para descomplicar qualquer coisa que vem por aí. E pra mim é uma honra. Pronto para descomplicar, irmão, eu te admiro também, obrigado por estar aqui próximo. Eu quero pedir para as pessoas que gostarem de tecnologia, gostarem de inovação, gostarem de entender um modelo mental diferente, que assistam esse podcast, deixa seu comentário aqui, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. Antes da gente entrar, quem é o Luciano, qual é a história, todas as coisas que eu quero muito te perguntar, eu queria te fazer uma pergunta para começar já esse podcast entregando valor para a galera. Como se mantém inovador, sendo um posicionamento de inovação por tanto tempo, principalmente dentro do mercado contábil? Porque quando as pessoas olham o Luciano Escritório Inteligente, as pessoas pensam em inovação, em revolução. O cara ele se mantém inovando o tempo inteiro. Para a galera que assiste, como se mantém inovador por tanto tempo? Primeiro vamos entender o que é inovação, né? Que eu acho que é importante. Todo mundo que fala sobre inovação parece que é algo disruptivo. Sim. Aquilo que de verdade foi algo que nunca ninguém pensou. O nosso segredo, o Escritório Inteligente, tem 20 anos no mercado, Johnny. E a inovação é realmente fazer bem feito as coisas, cara. É o simples bem feito, com muita criatividade. A gente acabou de sair de um pitch de um evento que a gente participou, cara, que foi estrondoso. Os melhores pitches de eventos são dele. Você vai ter que contar os dois, hein? Que eu já vi os dois, aqueles dois mais épicos, hein? Vou contar. Mas então, o ato de inovar é você saber primeiro quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você entende a ressonância que você dá pelo mundo. E quando a gente fala de um universo extremamente tradicional, que é a contabilidade, então você tem que entender o que acontece. Então, inovar é respeitar. É ver o que o consumo está falando. Tem uma frase que eu criei, Johnny, que é assim, ó, a empresa do futuro é aquela que entende o consumo do agora. O que isso quer dizer? Se você não entender o consumo, você não tem futuro, cara. Então, inovação é simples, escutativa. Ver de verdade o que faz sentido para o mundo. Se você estiver numa rota de fazer sentido, você sempre será inovador. E a criatividade, que é o que faz da gente a gente. Está no nosso DNA, Johnny. E quando o Escritório Inteligente entra, quando o Luciano está ali, os caras falam, pô, para, que com certeza vem barulho por aí. E muitas pessoas esperavam uma resposta assim, não, inovador, e a tecnologia não. Cara, é o básico bem feito. E uma coisa que você faz muito bem, Luciano, você sabe como chamar a atenção das pessoas. Você chega num lugar, a galera sabe que você está ali, você faz um pitch num palco, a galera sabe quem é você, ou seja, você é marcante, você é um cara marcante. Você sabe como reter a atenção das pessoas. Por exemplo, o simples fato de você estar num evento e você... Quem quer fazer uma pergunta? O simples fato assim, ó, é mostrando assim, ó, tô num time, passa a bola para mim. Eu tô aqui, ó, eu tô aqui. E isso a galera... Eu imagino que seja seu, porque se você é totalmente espontâneo, você é de verdade, mas isso também é intencional.
E eu falo que não existe liberdade sem intencionalidade. Você é intencional, você inspira muita gente fazendo isso. E a galera, a sua galera do Escritório Inteligente, eu percebo que eles são muito conectados com você, né? Você cria eventos, você fez eventos, inclusive para a galera do Fire Club, e a galera ficou impressionada com a sua cultura. Essa cultura de inovação, esse seu DNA, você transmite também para os seus liderados? Sim. Imagine que a maior cultura que a gente tem lá é a pirâmide invertida, cara. Primeiro o colaborador, depois o cliente. Parece estranho todo lugar que eu vou, porque os caras falam assim, como assim? Sempre primeiro o cliente. Galera que está de casa, pega essa pílula do conhecimento agora. Não tem como você tratar bem alguém sendo maltratado. São situações que às vezes são minúsculas. Por exemplo, sei lá, o papel higiênico, Johnny. Às vezes, cara, falta qualidade num banheiro para alguém. Então, o que é inverter a pirâmide? É você colocar todo mundo na mesma página. Todo mundo com o mesmo propósito, pertencimento, Johnny. Então, a nossa cultura, de verdade, ela é muito, muito, muito forte. Uma das coisas que eu mais percebo é assim, ó, o Luciano está no evento, ou o Luciano não está no evento, sempre é assim, caraca, meu, a sua cultura é poderosa demais, a sua galera, a sua turma, porque nós somos um só. Então, se tem uma coisa que eu falo que é o segredo absoluto trate pessoas como pessoas, simples assim. Eu falo direto isso também. Cara, 100% dos seus clientes, Johnny, são pessoas. 100% dos fornecedores, 100% do seu time. Cara, se você não souber de pessoas, você não sabe de porra nenhuma. Essa que é a grande verdade. É verdade. Então eu entendi esse jogo, entendi esse game. Tem um caso lá na empresa que eu acho que é bem legal de falar, que é a máquina de café, Johnny. Eu fiz um comodato. Cada café custa R$5. Pega essa história, é um baita de um café. Mas geralmente é aquele café que só a diretoria toma, né? Eu cheguei e coloquei aquele café para todos. Então o café, ele é único, é num lugar só. Só que a primeira semana, Johnny, o primeiro dia, você acha que a galera respeitou isso? A galera foi lá, tomou café como se não houvesse amanhã. Meu financeiro chegou para mim e falou assim, vamos ter que cortar o café. Eu falei, por quê? Projeção, R$13 mil de consumo de café. E eu tinha separado um budget de 2 mil. O que aconteceu, Johnny? Eu falei, mantém. Porque eles não entenderam ainda que é deles. É um direito adquirido, é cultural. Eles vão sacar. Como que saca uma cultura? Quando você dá pertencimento. Passado aquela semana de caganeira, porque a galera passou mal real, banheiros e tudo, eles entenderam. Então hoje eles tomam um café de qualidade, uma coisa bem aportada, sabe? O oferecimento para todos. Então a pirâmide invertida é isso. E o seu ambiente também é muito legal. Não, é maravilhoso. O seu ambiente é muito legal. A pessoa chega e fala assim, cara, aqui tem cultura, porque aqui tem um DNA diferente, né? Conta um pouquinho do ambiente do Escritório Inteligente. Tem uma frase que eu peguei de você que eu falo que é minha, né? Ambiência muda a frequência. Cara, a primeira vez que eu pisei no Fire Club, eu vi aquilo e falei, o que o John tá fazendo com a minha frase? Eu nunca tinha escutado, né? E falei assim, cara, essa frase é minha, porque faz muito sentido. Então, tudo aquilo que a gente prega é deixar uma ambiência, como a gente está aqui, Johnny, aqui está muito confortável, estamos em família aqui, nossos amigos estão aqui. Então, a ambiência do Escritório Inteligente é exatamente essa. As pessoas chegam lá com prazer, as pessoas querem estar lá. Não é aquela aberta, tipo, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar. De verdade. É curioso, a cultura é tão forte que quando chega às 5h30, que é o horário de ir embora, as pessoas não vão embora. É doido. De sexta-feira, a família começa a chegar lá. É doido. Para você que está me ouvindo aí, que você acha assim, não, pelo amor de Deus, sexta-feira vamos embora. Não é assim que funciona lá. Então as pessoas vão chegando, vão se confortando, porque é um lugar familiar, cara. É um lugar que todo mundo se sente bem. Então cultura, tem aquela frase, né? Cultura é aquilo quando você não está. E de verdade cultura, não importa onde você esteja, é a mesma coisa, né? Então isso é muito legal. Se eu não estiver lá, as pessoas aprendem a estar lá. Por quê? A experiência muda a frequência. E porque você é um grande exemplo, uma grande inspiração. Eu acredito mais que a cultura é o que você faz intencionalmente quando as pessoas estão vendo, para quando você não estiver ali, elas repliquem aquilo que você está fazendo. Isso. Então, qualquer lugar, a cultura ali ela se mantém viva, né? E a galera deve pensar assim, poxa, legal, é uma empresa legal de se trabalhar, mas qual o tamanho, né, do escritório inteligente? O que é o escritório inteligente? Qual é a representatividade do mercado? A empresa é uma potência. Então, Luciano, conta um pouquinho. O que é o escritório inteligente? Quais são as soluções do escritório inteligente? Legal. Ó. O escritório inteligente, como eu já disse, 20 anos de mercado. E o nosso maior ouro
nós entendemos uma dor do mercado que é a seguinte: a contabilidade, o departamento contábil. Quando a gente nasceu, a gente fazia tudo, cara. Contábil, fiscal, DP, tudo. Só que eu entendi que quem faz tudo, Johnny, faz nada. Aí eu li um livro chamado Uma Única Coisa. Eu li aquilo e falei, cara... Chamou Uma Única Coisa? O livro chama Uma Única Coisa. E o que o livro transmite? Cara, se você colocar foco, potência numa única coisa, você vai ser único. Logo, cara, aí já era. É um campo de admiração mesmo. Porque o resto é lastro, só poeira. Eu peguei isso aí e falei assim, então eu vou ser o único no mercado que coloca a contabilidade em dia. Então a galera olha para mim e fala assim, cara, o que você faz? Eu coloco a contabilidade em dia. E esse desafio pro cara fala, como assim? Você é louco? O meu cliente não manda as coisas e tal, etc. Daí o método é, como é que você faz? Porque as pessoas, eles têm a contabilidade atrasada porque ela não está atrasada, ela é atrasada. O formato deles é atrasar. Se o cara recebe 10 clientes novos hoje, vai atrasar, Diogo. Vai atrasar. Aí eu peguei isso e falei assim, então eu criei uma metodologia de ensino, que eu pego o time do cara, né, tem um produto lá chamado Safira, que eu acompanho esse cara semana a semana, entregando a tecnologia. Então, por mais que eu sou uma empresa de tecnologia, onde está a inovação? No simples, é pegando aquilo que ele não sabe fazer. O que ele não sabe fazer? Acompanhando, né? Acompanhamento semanal, cara. Muito então esse bom. cara, com certeza, ele vai ter a contabilidade em dia. O maior diferencial competitivo do escritório inteligente é que a gente garante a contabilidade em dia. Se o cara seguir o método, porque tecnologia a gente já tem há anos. E é curioso essa sua pergunta, é o que eu falo para todo mundo, porque geralmente o CEO de uma empresa de tecnologia fala do high-tech das paradas, né? Fala, nossa, inteligência artificial. Não, eu falo que se você não souber educar, tecnologia nenhuma do mundo vai dar certo. Ela é impossível. Eu brinco, Johnny, que é assim, ó. Quantos aplicativos você tem no celular, Johnny? Sei lá. É isso, sei lá. Todos vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo, a resposta é sei lá. Mas quanto você usa? Aí começa, eu uso o banco... No máximo 10. Eu uso o Waze, é isso. Então, ou seja, tecnologia certa é a tecnologia de tração. Na contabilidade é aquela que é custo, Johnny, não despesa. Se você consegue cortar uma despesa e a titulada à tecnologia, você nunca deveria ter contratado. Então é custo. E o escritório inteligente é custo, é lucro, que realmente é uma esteira de trabalho com assertividade e a garantia de uma contabilidade em dia. O legal, Luciano, te ouvindo falar, isso serve uma aula, né, para você que está assistindo, é que o Luciano, ele cadencia o raciocínio dele de uma forma que você fala, poxa, é totalmente lógico, é totalmente possível, é um produto super atrativo para o mercado, é uma dor muito latente do mercado, e uma forma simples de comunicar. Porque comunicação é deixar comum a ação. Ele entendeu o público dele e falou assim, cara, para que eu vou ficar falando de inteligência artificial, que ele sabe que é importante, que ele usa, mas ele sabe que a pessoa não retém a atenção. Ele quer falar simples. E isso eu achei animal, cara. Eu nunca tinha ouvido você falando dessa forma, e aqui no nosso podcast eu já... peguei várias frases e conexões que você fez, que inclusive para o mercado contábil, porque a gente fala muito, palestra, dá para usar pra caramba. Dá. Só para gente continuar esse podcast, Luciano, a galera que quer te encontrar, como faz para te encontrar? Eu queria que você desse o melhor caminho, o seu Instagram, ou o seu Instagram e do Escritório Inteligente, pra galera conhecer um pouco mais. Legal, ó, Luciano Macário Oficial, em todas as plataformas, Instagram, LinkedIn Tudo e tal. Luciano Macário Oficial. Isso, e Escritório Inteligente Oficial também. Então Todas. Seguimos aí, se você quer nos encontrar, Luciano Macário Oficial, Escritório Inteligente Oficial. Sabe uma coisa que eu vejo? Às vezes o contador que nos assiste e que poderia ter uma solução dessa, ele não tem essa solução por falta de conhecimento, que ele só ele mandar uma mensagem para você, tentar entender o que é, porque ele acha, não é para mim, ou é caro, ou eu não estou no meu momento ainda, eu tenho que investir em outra coisa. Cara, uma coisa que eu falo que é muito importante em toda empresa são pessoas competentes, processos inteligentes, sistemas eficientes. Você tem esse trinômio, cara, seu negócio voa. Ele falou de pessoas, o negócio dele é um processo de acompanhamento, falou de processo. E o sistema dele é inovador. Tá quantos anos no mercado o sistema? 20 anos, Johnny. 20 anos no mercado. Então imagine, para você que está nos ouvindo, se você tem a contabilidade atrasada, faz 20 anos que você tem a oportunidade de colocar a contabilidade em dia. Porque, galera, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que é o meu patrimônio, que eu levei à minha família, é sobre essa base. Eu nasci numa empresa contábil, fiquei um ano lá aprendendo tudo o que eu sei
E aí decidi ser empresário e é o que eu faço, cara. Eu chego no cara, descomplico. Tem uma frase que eu uso bastante, né? Você tá pronto para descomplicar, então bora, let's go. Ele vem disso. Eu chegava do lado da pessoa e falava, o que você tá fazendo, Johnny? Pô, tô aqui me matando, que devido a isso e tal. Eu abria meu notebook, fazia um conversor na hora e falava, para de fazer isso, cara. Há 20 anos. O que a galera hoje fala, meu, isso é disruptivo, que é o que eu expliquei agora há pouco. Cara, não é, é o simples. É um portal de comunicação que você pega um ato financeiro de qualquer mundo, converte sobre a sua inteligência contábil, porque você... Outra coisa interessante, você é ciência social, né? A galera fala que contabilidade é de exatas. Cara, contabilidade é ciência social. Ou seja, que hora que você usa a ciência social? Você acaba não usando. Eu deixo você usar. Eu coloco você na mesma página do seu cliente. Tem uma história que é muito interessante lá na empresa, que é assim, cara, não consigo agregar valor para o meu cliente. E uma vez o cara falou assim, eu misturo tudo que é física e jurídica do cara, meu Deus do céu. Eu falei assim, e se você parametrizar todo o ato físico dele dentro da jurídica como lucro, e você chegar no final do mês e falar assim, olha, você está indo bem, você tem lucro. Eu falo, imagina, eu nunca vejo lucro na minha empresa. E se você começar a falar a mesma língua que ele? Lembra da frase? A contabilidade do futuro, a empresa do futuro é aquela que entende o consumo do agora. E o consumo do agora é entender que o cara é correria, o cara, sei lá, tem um filho, comprou fralda na farmácia, que você pegou aquela fralda, jogou como divisão de lucro, o cara, nunca ninguém tinha falado assim comigo. Então eu acho que ter a contabilidade em dia, que é o nosso propósito lá, transformar e empoderar, é fazer de um Brasil melhor, cara. Por quê? Colocou na mesma página, você consegue ser conselheiro desse cliente. E o contador sendo conselheiro do cara é prosperidade. Gera muito mais valor. Cara, total. O cara, você conectou comigo, cara. Pela primeira vez, você, contador, falou a minha língua. Você não falou contabilês. Porque o contabilês mata qualquer negociação que é feita, né? Sim. E, cara, sabe uma coisa que você me deu um alerta, uma curiosidade? A empresa do futuro tem que olhar para as relações do consumo agora, né? É isso. Olhando para as relações de consumo do agora, curiosidade mesmo, você tem tido mais dificuldade, desafio para conscientizar o novo contador, né? Mais novo do que o antigo, ou não? Porque o mais novo está um pouco mais adaptado à questão tecnologia, ele vê isso como uma importância, ou não? Ou continua o mesmo desafio porque é aquilo que você falou, a sua contabilidade está atrasada ou ela é atrasada? A contabilidade ela é atrasada porque segue um fluxo tradicional das coisas, né? Por isso que ela atrasa. O segredo é respeitar a frequência de dados, Johnny. A mesma frequência de dados. Então, por exemplo, hoje quando você compra uma casa, automaticamente ela aparece no imposto de renda. Então está cada vez mais na mesma frequência. A contabilidade em dia é entender que o dado existe. Logo, você não tem essa skill que o escritório inteligente te ensina, que é o que eu estou falando aqui. Respeite a mesma frequência de dados. Agora, sobre a sua pergunta. Qual que é o maior desafio? O maior desafio é dos dois, porque eles não entendem isso. Um está muito entendendo que não quer fazer nada, e quando eu falo nada é digitação ou tradicional, eles não querem. A pessoa mais velha, mais velha, é isso? Não, a mais nova. A mais nova, não... A mais nova chega e fala assim, o que é isso de digitar? O que é isso de... Não existe digitação para o mais novo. Para o mais velho fala, cara, quando eu digito eu me garanto. Então eu entrego. Então existe aí uma complexidade. Quando a gente faz isso, a gente une os dois polos, Johnny. Então, para respeitar bastante o que eu vou falar aqui, porque assim, o jovem não respeita muito o mais idoso não respeita muito o jovem, sabe? Tipo assim, você não sabe nada do que eu estou falando e fica esse confronto. Quando eu coloco eles na mesma página, eu falo o seguinte, o que é nível de consciência? E eu equiparo as duas forças. Porque quando tem os dois, o nível de consciência, ele fica igual. Então, tem uma brincadeira que eu falo assim, quanto que é metade de 2 mais 2? Os caras falam, tal, 2, geralmente é 2. Eu falo, cara, é 3. O 3? Quanto que é metade de 2? 1 mais 2, 3. Eu falo, a partir de agora, a educação foi feita sobre essa regra. Eu falo, nunca tinha imaginado que era 3. Então, nível de consciência é colocar todo mundo na mesma página. Porque, Johnny, a gente não está indo para uma próxima geração. A gente está indo para uma próxima civilização. Pega essa visão, cara. Antigamente, o seu avô poderia ser carpinteiro, seu pai carpinteiro, logo você seria carpinteiro. Geração. O meu pai, geração. Hoje, cara, você é uma civilização. Por exemplo, vamos ver um museu. Você fala, vamos lá, o que você fechou? Pô, vamos ver múmia. Não, cara, você está vendo máquina de datilografia, sabe? Você está vendo coisas que você fez.
Mas você não é a outra geração. Por isso que eu falo, é uma nova civilização. Por isso que eu falo do respeito. Aí vem o gancho do respeito. Respeitar que está todo mundo em transformação. O mundo, galera, ele sempre mudou, mas não na velocidade que muda hoje. E essa velocidade faz de você um refém. Então não importa se você é novo ou se você é velho, dentro desse fluxo da sua pergunta. O que importa é a velocidade. É a velocidade. É a velocidade com a qual você evolui. Você tem que sacar isso. Tá toda hora mudando. Então hoje eu mudei, legal. Se prepara que amanhã você vai ter que mudar de novo. Isso faz muito sentido. Você entendeu esse jogo também de velocidade, de crescimento, de tempo, né? Que a gente precisa estar próximo de soluções boas, pessoas boas, ambientes bons. Precisa criar o nosso próprio ambiente para que naquele ambiente a gente eleve a nossa frequência, a frequência das pessoas que estão ali, porque nada adianta, né? O Luciano ser um cara 10, o Johnny ser um cara 10, aí chega na empresa, a pessoa é 3, 2, 1, aquela média ali está te nivelando para baixo. Então, eu crio o meu ambiente, eu frequento outros ambientes, eu vou atrás de outras coisas e me posiciono no ambiente. Falar posicionamento no ambiente, eu queria que você contasse para a galera como que você tem feito esses pitches tão inovadores nos eventos, principalmente eventos contábeis. Para quem não acompanha os eventos contábeis, normalmente, nem todos, eles são eventos com um público mais tradicional. Então é sempre a mesma forma. O Luciano, ele entendeu o poder do ambiente, ele entra como parceiro patrocinador dos eventos e ele se posiciona. Só que ele não quer ser mais um que vai subir no palco e vai falar assim, a minha solução é isso. Cara, o cara entra para arrebentar. Então conta um pouquinho, qual que é o seu modelo mental para eu tentar entender. Vou pegar a pílula aqui, né? Que para mim tudo é uma pílula de conhecimento. Aliás, um insight para nossa audiência aqui, Johnny. Toda vez que você vai num evento, toda vez que você vê um podcast, existe algo que é uma pílula, que eu chamo de pílula do conhecimento, que você deve mudar isso agora. É só uma. A gente vai passar aqui, 40 minutos, fala, cara, o conhecimento lá maravilhoso, tá, mas qual que é o passo? Eu acabei de sair do nosso evento lá do Fire Club, tipo, qual que é o passo, cara? O que você vai chegar e mudar um só, Johnny? Os caras anotam lá 400 coisas, falam, lindo o que você fez, tudo é muito poderoso, mas o que você vai mudar? Então, esse aí é o ouro. Então, vamos lá. Qual que é o maior ouro do mundo, né? É o tempo, certo? O maior ativo é o tempo. E eu saquei que não é o tempo, é a atenção. É a atenção. Você saca isso também. Então, aí eu fiquei pensando... Cara, o cara sai de casa, o cara renuncia à família, ele tá ali atrás de conteúdo, aí vem o pitch. Quando vem o pitch, de maneira inconsciente, o cara quer levantar para ir pro banheiro, ou assim, ó. Ou isso. Já pega o celular. Já vem um cara chato, todos eles. E é fluido. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Luciano, tal, eu tenho uma empresa de 20 anos, e vamos lá tomar um café comigo. Ninguém presta atenção nisso. Muito prazer, eu sou outra pessoa da tua empresa tal. Muito obrigado por esse convite, por estar aqui nesse... É uma honra pra mim. Uma honra pra mim estar nesse palco. Tudo igual. Aí eu falei, cara, quer dizer que o tempo a gente não pode jogar fora, mas a atenção é a parada. Então eu vou sair estourando tudo. Então é bomba, tiro, o que você pode imaginar. Cara, no último teve morte, cara. Eu tava assim, contador, parou. Os caras... Não. Aí vi um cara... Foi a inspiração Aí vi um menino no Round 6. Aí vi um menino falando assim, Round 6, fazendo pitch, Vini, vamos fazer um Round 6 também, Vini. Aí vi um cara falando assim, eu gosto da contabilidade digitando. O cara morria. Então, cada um que dava um passo, ele falava de um ato tradicional e morria. Caraca! Aí os caras iam falando assim, e eu falava como o salvador, a solução. Então, eu encaixei um pitch, cara, que foi um teatro, cara. A gente realmente treinou. Para você que está nos escutando aí, galera, imagine que foi um storytelling feito pelo nosso time de criação. Nós treinamos de noite, sabe? Foi pós-horário, foi um envolvimento muito, muito lindo. E genuíno, né? Mas muito genuíno, que é a palavra que eu ia chegar. Tudo no escritório inteligente é genuíno. Porque a galera compra num grau, ninguém fica assim, porra, vai ter que ficar. Eles ficam assim, quando a gente vai ficar? Quero fazer a parada. Mas muito. Cara, qual que é o meu papel, tal? Então, eu falo pra eles, eu tenho muito orgulho do meu time, porque o final da história é um estouro, é um arregaço. A galera fala, porra, de novo, velho. Isso é muito louco. Isso é muito prazeroso. Eu passo por as questões de fazer coisas novas, e imagino que você também passe, porque quando a gente faz um negócio muito top, sempre a régua sobe. A pessoa cria uma expectativa muito grande. E eu falo que expectativa é bom. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu me sinto muito pressionado, muito pressionada. Mas se você está sendo pressionado é porque estão
gerando uma expectativa em cima de você. E se estão gerando uma expectativa em cima de você, é algo bom. Imagina se falar assim, é o Luciano, é o Johnny de novo, não estou com expectativa nenhuma. É melhor que gere expectativa em cima de você mesmo, porque confio em você. É isso. Com o campeão a gente nunca se surpreende, O campeão não se surpreende. Que é o que a galera fala da pergunta lá, né? A galera brinca lá, você é o perguntador oficial da parada. Mas cara, eu vou dar a dica do que isso consome em mim. Eu fico vendo o cara e sempre admirando, porque se o cara tá lá, você sempre fala isso, né? Humildade para receber e depois muita honra para ensinar, né? Isso é bem legal. Então, quando eu tô sentadinho, eu tenho muita humildade de aderência mesmo. E a pergunta, galera, clássica é a provocação daquele cara sobre o passo da jornada que eu estou e o que eu sinto que a maioria tá. Então, vou dar um exemplo. Hoje eu tenho 20 anos de jornada. Eu não sou mais nada do operacional. Hoje eu sou o CEO mesmo, tenho a minha cadeira real disso. E a galera chega e fala assim, cara, você lê hoje? Né, uma pergunta. Eu dei um exemplo de um livro. Mas eu chego pro cara e falo assim, qual é o seu momento hoje? Porque eu tô começando. Eu falei, cara, então a sua pergunta é, você lia quando você começou? E é isso que eu acho que é o maior segredo de uma boa pergunta. É você entender a ambiência que você tá e como de verdade você pode captar a pílula, que é a dica que eu já dei aqui. Daquela resposta que o cara vai dar e conforto no cara em responder. Eu posso pegar um gancho? Contexto. Você entende o contexto. Que é, peraí, o meu contexto hoje é CEO. Você quer saber o meu contexto hoje ou lá atrás? Exato. Que é igual o exemplo do aprendiz de chefe de cozinha e o chefe de cozinha. O aprendiz ele tem que seguir uma metodologia, ele está aprendendo. Então ele não pode errar, ele tem que colocar o que está ali na receita. Exato. Quando você se torna um chefe, aí, irmão, você pode inventar, com os elementos que você tem, você começa a brincar. É totalmente diferente, concorda? Porque, cara, você aprende, você quer saber se eu lia, você tem que fazer isso aqui, ó. Isso. Depois que já virou um CEO, quais elementos que eu tenho? Por que eu não boto um round six? Você já entendeu a parada. Tem uma frase do Pablo Picasso que diz o seguinte, make the rules like a pro so you can break them like an artist. Ou seja, learn the rules like a pro. Entenda as regras como um profissional para você poder quebrá-las como um artista. Ou seja, você entendeu a regra do jogo. Tá. Quem disse que não pode fazer um pitch assim? Eu vou fazer um pitch assim, porque eu entendi a regra da atenção, a regra do jogo. Ninguém faz isso e é uma parada também que eu vivo isso. Eu vivo assim, cara, é a era da atenção, eu olho para as paradas, eu crio um movimento, eu trago um movimento, por exemplo, o evento que a gente fez no cruzeiro, no navio, o que tem a ver com contabilidade? Nada, mas eu recebi tanta mensagem de contador que não falava comigo há mais de 2 anos, querendo entender o que era o navio. Então, assim, é muito louco isso. E, Luciano, você falou da questão de aprender, né? Eu falo, quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Eu comecei o podcast falando que você tem a humildade de aprender e a autoridade para ensinar. E falando em ensino, falando em educação, falando em mentoria, você está muito empenhado agora de criar esse movimento de educação dentro do seu ecossistema, você que já educa o seu cliente, mas que agora você quer educar mais empresários, mais contadores para estarem com você, para estarem com os seus relacionamentos, com os seus acessos comigo, que você pode contar comigo sempre para entregar conteúdo para a galera. Como que você vê essa parada de educação mesmo para o seu negócio? Vou falar a educação como algo genuíno agora, tá? Porque uma vez você perguntou para mim assim, Johnny, o que você quer? Você fez essa pergunta para mim. E às vezes as pessoas não sabem o que quer. Já é um problema muito grande. Muito. Porque quando você senta aqui e fala, o que você quer? Eu tô por aí. Falei, cara, você não tá em lugar nenhum, né? Mas quando você sabe o que você quer, que eu acho que é o passo número 1 de qualquer pessoa, é muito interessante, cara, você ter um mentor. É muito. Porque esse cara já comeu bosta pra cacete. E pra que você vai comer de novo? Você já vai comer mesmo com um mentor. Mas, mesmo. Cara, porque os desafios são para todos. Mas com mentor, cara, você encurta muito. Então, quando o cara é mentor de alguém, educa alguém, cara, esse cara é genuíno demais com o mundo. Esse é minha linha de ver. Então, eu atingi um patamar de 20 anos e hoje, por exemplo, eu tenho o luxo de falar que eu não sou nada operacional, nada. A minha linha mesmo é só estratégica. Eu sento na cadeira da estratégia, por isso que eu penso no Round 6. Porque realmente... Você tem tempo para pensar na estratégia. Isso que eu ia chegar. O meu tempo hoje, ele é equalizado. Eu não tenho 1 trilhão daqueles micros problemas,
sei lá, que tá faltando algo para você comprar que, pelo amor de Deus, sei lá, vou falar do papel higiênico novo que eu já falei. Pô, acabou o papel higiênico. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então, tem muita gente preocupado real com tudo e esse tudo te leva muito tempo. Mas a grande linha de educação, na minha singela opinião, foi essa. Cara, como é que faz para eu ajudar muito? O propósito do Escritório Inteligente, como eu já disse, é transformar e ponderar. E claro que o propósito nasceu do guardião da cultura, que sou eu. Né? O Luciano Macari é o guardião da cultura, então tudo aquilo que você enxerga no Escritório Inteligente é que eu banco. E o ato de bancar é eu mantenho a cultura em alta. Eu não deixo as outras ações caírem sobre essa. E educar, cara, para mim é uma maravilha, sabe? Tipo, sei lá, no Japão, quando os caras dão honraria demais a um professor, porque ele encurta, cara. Você pode ser uma versão melhor, Johnny, se você tiver a humildade de aprender com alguém. Porque às vezes você quer falar, não preciso de ninguém, cara, eu sei tudo, tal. Eu falei, cara, por quê? E hoje o acesso para você ter a disposição mesmo, para se tornar uma versão melhor, basta você acreditar no que você quer e achar a pessoa que de fato pode te ajudar. Então eu acho que é um jogo muito importante para a gente fazer. Muito bom, irmão. E me conta agora um pouquinho da parte pessoal. Quem é o Luciano Macário? Quais são seus hobbies? O que você gosta de fazer? Sem estar no Escritório Inteligente ou pensando em estratégias para o seu negócio? Cara, ó, o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de pessoa, tá, Johnny? Eu gosto do fervo, eu gosto do gueto, eu gosto da arquibancada. Próximo, olhar no olho, abraçar, também gosto disso. Eu gosto disso. Eu acho isso muito legal, mas eu tenho um hobby que é andar de kart. Eu gosto de velocidade, então... E você é altão pro kart, né? Você é um cara alto, porque normalmente piloto de kart ele é baixinho, né? É isso, logo o meu peso é um empecilho para a categoria, né? Quanto mais pesado, mais lento você é. Então o resultado é braço. Mas olha que legal, o nível que eu tenho do kart hoje, eu fui treinado por um coach. Quando eu comecei a brincar com isso, eu falei, cara, eu preciso de um coach. Tudo na minha vida é isso, cara. Eu quero fazer algo, quem já fez? Então eu chego lá e faço. Então gosto muito disso, sou muito, 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 muito família. Eu tava conversando com teu pai ali, agora há pouco, cara, antes da gente entrar aqui, e eu tava falando, lembra quando a gente trocou ideia, que você falava, cara, eu faço uma viagem, eu, meu pai e minha irmã, você lembra disso? Lembro. E eu tava falando sobre isso, ele falou, cara, uma vez eu conversei com o Johnny e tal, e ele falou, e eu faço também só com o Johnny, eu faço também só com a Carla. Eu falei, cara, que louco. Então esse lance de conectar a família eu adoro. Sério, é assim, eu gosto de ser um provocador de uma ambiência, porque a experiência muda sempre a frequência, então tudo muito é intencional. Gosto de ler, gosto de ler aquilo que de fato me transforma, então praticamente eu leio algo de empreendedorismo, algo que eu quero, tipo a única coisa que eu te falei. Eu não leio muito coisas abertas assim. Até acho que deveria, mas hoje eu leio o que de fato faz. Consumo muito podcast, muito. Eu sou viciado em podcast. Então, para você que está aqui nos vendo, é difícil eu ter música no meu carro. Eu entro no meu carro, pum, podcast. É sempre conteúdo, cara. Legal. E eu já dei a dica aqui. Eu estou sempre atrás da pílula. Sim. Então tem um podcast que fala, porra, por que eu não pensei nisso antes, cara? E quando o Luciano fala da pílula, é o insight traduzido em decisão, porque, cara, o que é essa pílula? Porque às vezes você escuta alguma coisa, mas aí você não decide nada adianta, você precisa ter, o insight não vai mudar muita coisa, o que vai mudar é o que você vai decidir fazer com aquilo. Exato. E às vezes um podcast que você passa 1 hora, 2 horas, sai com uma pílula, mas é uma pílula que muda a sua vida muito rápido, né? Uma vez eu vi o Joel J falando disso, cara, também. Ele falou, o Joel J lê muito, né, cara? Muito. Ele fala, porra, daí tem podcast dele que fala assim, eu li. Aí uma vez saiu uma perguntinha pra ele lá, que falou, cara, você lê tudo isso? E às vezes ele falou que não. Às vezes ele falou que para. E ele vai atrás de um negocinho também. Eu falei, cara, esse cara conecta com sobre isso que eu tô falando. Ele falou também. Aí eu falei, cara, então você tá lendo, por exemplo, a missão da empresa. Eu crio soluções para colocar em prática o potencial humano. É a missão do Escritório Inteligente. Cara, peguei de um livro do Steve Jobs. Olha que doido. Que um cara me emprestou, um colaborador meu me emprestou. Você já leu esse livro? Eu olhei e falei, não. Tava lá, cara. Essa frase está lá. O Steve Jobs, ele cria soluções para colocar em prática o potencial humano. Um iPhone. Eu olhei e falei, não, isso é um integra fácil. Enfim, é sobre isso, galera. O livro todo, o que mais tem um livro? Não sei, Johnny, mas tem a missão da empresa. Olha que doido isso. Então isso eu gosto muito, porque para você se tornar uma versão melhor, Johnny, basta você buscar.
Tem a ver com busca, cara. Tem a ver com acordar e ser intencional, como você mesmo fala muito, eu também falo. Com quem que você vai falar, com quem você vai se comunicar, como você vai se comunicar, comunicação assertiva. Então, esse Luciano é isso. Adoro o que eu faço, tenho a honra e glória real de viver uma parada que eu amo. Puta, cara, não é todo mundo que consegue isso, eu vivo. Então, o meu trabalho é o meu tesão, é o meu amor. A minha família é tudo isso que eu te falei também. E gosto de jogar. Tudo que é jogo, Johnny. Você também é assim e tal. Então, por exemplo, o tênis é algo que tá na minha mira. Boa. Ah, cara, eu tô indo com vocês lá, não sei jogar tênis, aí vocês me excluem. Aí eu falei, cara, não dá. Aí, mas o que eu vou fazer? Vou atrás de um coach, cara. Isso aí. Eu acabei de te falar. A gente tá que é igual falando do sobre kart, educação. vou do kart, vou Igual, do educação, pra tudo. Porque senão, você fala, vamos brincar? Vamos. Aí você saca, eu nem consigo, não dá nem um ping-pong. Eu acho que se a gente vai viver uma parada, cara, encurta ela. Sim. Porque não quer dizer que eu vou ser o melhor do mundo, tá? Não é isso. Minha parada não é essa. Porque poderia ser também. Eu poderia ter a intenção de ser o melhor tenista do mundo. Mas a minha intenção é, eu quero brincar com o meu amigo. Eu quero desenvolver Johnny. bem, eu quero Só desenvolver bem. Isso. Então isso começou a entrar no meu radar. Então, como eu já sou sócio de um clube lá que tem. Mas é isso, eu quero começar. Treinar. Não, já quero começar assim. Porque eu não sei qual raquete é. Eu não quero ser amador do amador. Eu quero já começar com uma desenvoltura. Por isso que é importante, galera, você seguir o Luciano lá nas redes sociais, você seguir o Escritório Inteligente. A cabeça do cara ela é setada para desenvolvimento, para esporte, para desafio, para competição, para melhoria contínua, para inovação. E o Luciano, inclusive, ele é nosso sócio do Fire Club. Luciano, nessa mesma toada de ambiência, de ambientes melhores, porque qual foi o ponto, assim, um ponto primordial, que você falou assim, eu preciso estar no Fire Club, eu decidi entrar no Fire Club? Cara, a minha decisão número 1 foi você. E por que você, tá? E não é porque você tá aqui sentado. É porque eu quero construir algo de educação que eu entendi que você construiu. E naquela época que você entrou, o resultado ainda nem era tão expressivo ainda, mas era os eventos, já tinha os eventos grandes e tal. Então é assim, eu sou muito você entrou, você lembra qual foi o mês? Foi o mês de março. Foi o mês de março. A gente tá fazendo um ano de ciclo aí. E você foi no primeiro encontro, é verdade, você foi no primeiro encontro. Você tá desde o primeiro encontro. O meu primeiro foi pra eu ver como é que era. Aliás, você me deu essa degustação. Sim. Falou, cara, vai lá ver pra você ver então. Não vou nem te falar nada. Sim. Sinta, que eu adorei. Tipo, esse lance, que tava a frase. A minha pílula. Cara, a experiência muda a frequência. Que porra de frase maravilhosa é essa? Então, olha que louco. Então, a minha pílula foi essa, eu trouxe. Tá dentro da minha pulseirinha também, do Legal. Inteligente. A experiência muda a frequência, então isso conectou. Então é sempre assim, falei, mas eu te contei isso até, eu vi um podcast seu com o Joel J. Sim, verdade, você mandou pra galera, verdade, você mandou pra galera. Cara, você falou algo que eu peguei como pílula, falei, cara, vou me conectar com o Johnny. Aí eu cheguei e falei, Johnny, eu tô querendo fazer também um processo de educação, cara. Você me ajuda? Falei, cola comigo, irmão. Foi o que você falou. Aí agora entender como é que você joga, entender como seus colaboradores jogam, para eu começar a criar o meu. Eu não vou criar igual você, porque ninguém é igual a ninguém. Não, ninguém é igual. Mas você encurta o caminho daquilo que sozinho eu levaria anos para fazer. E o legal, Luciano, é que você é bom, você tem base, você tem cultura de atendimento e você assemelha muito a sua história de empresa, como assim, fazer o básico bem feito, inovação, tratar bem as pessoas com a gente. Então, o caminho, o sucesso é inevitável, a gente acredita muito nessas pessoas. Estava até compartilhando com você que fala assim, cara, minha visão é sempre de time, eu quero você do lado, eu quero te ver lá, tal. E isso é muito importante. Quando você tem essa cabeça setada, não importa o ambiente, se é Fire Club ou não, você está setado, eu tenho que estar com uma pessoa que consegue me ensinar para eu ir mais rápido. É isso. Se é o ambiente, se é o professor, se é o coach, se é o mentor, tal. Eu estou indo mais rápido. E você também, empresário, que está gostando desse podcast, quer entender um pouco mais sobre o Fire Club, tem um QR Code na tela. É só escanear, vai cair no nosso atendimento. Nossa equipe vai te explicar o que é a MLS, que é a Mentor League Society, o maior ecossistema de empresários do país. Ao lado de Flávio Augusto, Jorge J. Caio Caneiro, eu, Luciano, estamos lá. A Carla Martins está lá, grandes outros empresários estão lá e você também pode fazer parte disso. Entre em contato, vai estar o QR Code, só você escanear. Luciano, quero te agradecer demais, irmão, pelo esse podcast, foi top demais, foi foda. Fluido demais. Na verdade, eu acho que vai ser difícil as pessoas, na sua técnica de uma pílula, vai ser bem difícil elas pegarem uma pílula, tem mais de uma. Tem mais de uma. Eu falo que quando o ouvido está preparado, a mensagem chega. Para uma mente preparada, tudo é aula. Então foi uma aula, eu quero te agradecer. Deixa a mensagem final aqui para sua câmera, por favor.
Pessoal, para você que está nos ouvindo aqui, né, e principalmente me ouvindo agora, a minha mensagem é sempre única. Seja você aquilo que você busca no mundo. Quando você escolhe ser melhor, as pessoas que estão ao seu redor também serão melhores. Obrigado, Johnny. Ó, tá pronto para descomplicar, né? Bora, let's go. É isso aí. Gente, finalizando esse podcast de verão, temporada de verão, aqui no JMcast, com o Luciano Macari, o Escritório Inteligente. Segue o cara lá e não esquece de se inscrever no canal, compartilhar, deixar o seu like, deixa o seu comentário, fortalece a gente, ó. E tá pronto para descomplicar? Bora, let's go. Uma salva de palmas! Yeah!